conhece-te a ti mesmo. Na pauta do tempo, é útil que façamos uma revisão em nossa conduta. Se a nossa cegueira nos inspirar para o inconveniente, trabalhemos para que o coração não aceite tal condução que nos faça despencar ao fundo. Vigiemo-nos, pois, cortando as arestas das coisas que nos inquietam. Buscando a paz, abateremos a guerra. Busquemos a luz, iluminando as trevas. Busquemos a alegria cristã, fazendo desaparecer a tristeza. Busquemos o perdão, esquecendo a violência. Busquemos o amor, sem nos lembrarmos do ódio. Firmemo-nos no trabalho, anulando a inércia. Nesse avanço de luz é que chegaremos à claridade da consciência. O Evangelho é um convite permanente para a caridade bem conduzida, para a benevolência que salva e tranquiliza, que consola, que educa, transformando a criatura das trevas para a luz do Cristo. A doutrina espírita traz em sua essência, pela força de Jesus, a chave da libertação, fazendo crescer no coração a luz, de sorte a ver com interesse os nossos defeitos, eliminando-os de maneira a conhecermos a nós mesmos, repetindo a frase imortal dos grandes mestres: conhece-te a ti mesmo, que os céus te abençoam. Essa leitura, né, a gente pede a inspiração dos Espíritos, a espiritualidade amiga, que possa estar, certamente já está, né, nesse recinto, preparando todo o ambiente e abençoando todos os participantes que aqui estão ou que estejam intencionados nesse encontro. Que todas as emanações de energia possam assim se espalhar por cada canto mais necessitado, pelas ruas onde estão as pessoas nessa condição de rua, nos hospitais, nos presídios, abrigando, consolando e abençoando cada um. Que o Senhor esteja conosco, nos acompanhando e nos abençoando, hoje e sempre, que assim seja. Fique à vontade, Luana. Obrigado. Obrigado. Bem, é um prazer estar aqui nessa casa novamente. Eu estava olhando minha agenda, lembrando que a última palestra de encerramento antes do fechamento da casa da pandemia foi eu que fiz. Eu não lembro o título, mas era um assunto muito importante. Espiritismo e Socialismo. E hoje a gente vai trazer aqui, nesse domingo de agosto, onde a gente vem reabrindo a casa aos poucos, utilizando a tecnologia para que outras pessoas possam ter acesso a um pouco da SEBEM, através de vídeo, e principalmente porque no mês de agosto nós estamos comemorando aí 16 anos da casa, então a gente está com o objetivo de ir reabrindo o ciclo de palestras, objetivando aí a comemoração da casa, e vamos ver, de acordo com o desenvolvimento, o que a gente vai produzir daqui para frente na casa, né? Esperemos que em breve a gente consiga passar por toda essa questão pandêmica que o mundo inteiro passa. E o tema de hoje vem tratar de um assunto que é da época do Cristo, que é a caridade, mas muito acentuadamente nesse momento em que vivemos de pandemia. Vamos falar um pouco sobre caridade e espiritismo, né? A caridade, ela só é necessária porque tem alguém necessitado, tem alguém que precisa, tem alguém em situação vulnerável, senão não necessitaríamos de caridade, correto? Então vamos falar um pouquinho sobre as desigualdades sociais e de que forma que a pandemia, ou seja, esse momento em que o mundo inteiro vive, vem despertar essas desigualdades sociais. Bem, sobre a caridade. A caridade significa ajudar a quem necessita, ajudar alguém que precisa de algum socorro, oferecer auxílio em alguma demanda que o próximo precise. Então,
é um sentimento que a gente traz normalmente, desperta-se esse sentimento em situações que sensibilizam a sociedade. Então, é normal em catástrofes, em guerras, em situações que sensibilizam. Então, nós podemos concluir rapidamente que se não houver mídia, não tem necessidade de caridade. Se não houver mídia, não tem essa necessidade de atender grandes catástrofes. Nós vamos nos ater só naquilo que nós enxergamos, concorda? Ou não? Aquilo que a gente não vê, não existe. Não é? Então é o seguinte, eu me recordo da minha infância, quando a construção do prédio da Gameleira desabou. Eu era moleque no início dos anos 1970 e a gente ouvia pelo rádio. E aquilo sensibilizava as pessoas, porque o rádio dava notícia de que precisava de formol para conservar os corpos, porque enquanto escavava e retirava corpos, então aquilo sensibilizou Belo Horizonte. Agora, será que aquilo sensibilizou, por exemplo, outros países? Porque a notícia chegava lá? Mas hoje, quando explodiu uma bomba em Beirute, nós ficamos sabendo ao vivo. Ao vivo. E aí, a gente começa a recolher doações para mandar para Beirute. Brumadinho, talvez, eu vou falar uma bobagem aqui, talvez a quantidade de doações que chegaram em Brumadinho por ocasião da catástrofe da mineradora tenha sido maior do que a necessidade. Mas a gente se mobiliza quando a gente é aguçado, quando a gente é despertado. E isso vai trazer para o nosso interior, para a nossa sensação, um alívio. Esse desejo de ajudar vai trazer um alívio e falar assim, nossa, eu cumpri. Eu fui na conta do Banco do Brasil e depositei um dinheiro. Eu recolhi doações e levei para não sei aonde, porque tem alguém que está recolhendo. Eu não fui lá levar não, mas tem alguém que está recolhendo. Então eu doei. Não é? Agora, é normal. Então, quando despertam-se guerras, catástrofes, naturais ou não, e a pandemia? A pandemia nivelou todo mundo. Então não adianta eu querer fazer caridade recolhendo alguma coisa para mandar para um outro lugar, porque eu estou na mesma situação. Então percebe? Nós mudamos o nível, mas mudamos o nível todo mundo junto. Então na pandemia não existiu esse movimento de buscar fazer caridade aos necessitados. Não é? Então nós temos dentro do nosso país classes vulneráveis que não têm condição de fazer um afastamento como esse que nós estamos fazendo aqui agora, devido ao lugar que habitam não permitirem, porque já vivem em aglomerações. Se a pessoa quiser fazer um afastamento do vizinho, ele tem que sair de casa, porque a casa dele não tem 1,5 metro de distância do outro. Não é? E como é que está sendo a nossa mobilização sobre as ações de caridade para essas pessoas necessitadas? Nós movimentamos alguma coisa? Então é só para refletir, são perguntas que a gente vai depois desenvolvendo sobre caridade. Muito bem. Caridade é uma ação impulsionada por um sentimento de amor e por nós desenvolvida em favor do próximo. Aqui nós não estamos falando de caridade ainda no sentido cristão, nós não estamos falando no sentido religioso, nós estamos falando da caridade como um sentimento natural. Então a caridade é uma ação que ela é impulsionada, ela é provocada por um sentimento de amor e por nós desenvolvido em favor do próximo. A caridade não consiste em apenas nas esmolas que nós damos. A caridade não consiste apenas nos auxílios materiais que nós distribuímos. Qualquer um pode fazer caridade, independente do valor material que se está disposto a doar. A caridade abrange todas as situações nas quais nos encontramos frente aos nossos semelhantes, seja socialmente abaixo, igual ou superior à nossa posição. Então a caridade, quando eu sinto, quando eu percebo, aflora em mim o sentimento de ver o outro precisando de alguma coisa e eu me desperto para ajudar, é um sentimento de caridade. É virtuosa esse sentimento de ajudar? Às vezes sim, às vezes nem tanto.
né? Vamos falar da caridade como virtude. A caridade vai se transformar em virtude quando ela é feita desinteressadamente. Quando a ajuda ao próximo é realizada por um estímulo que nasce de dentro, sem esperar recompensa. É aquele sentimento natural em ajudar alguém. Agora, alguns exemplos de caridade, que, por exemplo, acontecem muito em determinadas épocas, né? Exemplos de ações, por exemplo, vamos juntar a cesta básica para dividir, para distribuir para a população carente. Quando ela é feita em determinadas ocasiões, de auxílio aos necessitados, ela é caridade, mas não é virtude. Não chega a ser virtude. Principalmente se ela é feita no momento onde se procura exposição midiática, onde se procura tirar fotografia para poder mostrar que está entregando a cesta básica. Está sim fazendo caridade. Quem está recebendo, está recebendo. Está recebendo a ajuda. Então é uma caridade. Só que essa caridade não é virtuosa. É bom para quem recebeu, mas para quem deu, digamos assim, na nossa linguagem, já não contou pontos, né? Então, a caridade pode se iniciar praticando o bem em busca de algum benefício próprio. Muito comum, daqui a pouco começa a época de eleição. Então, vai um pé de botina, depois vai outro, vai a dentadura superior, depois vai a inferior. Então, daqui a pouco começa a caridade. Tomara que um dia isso acabe, vem diminuindo. Tomara que um dia isso acabe. Agora, quando se começa a fazer caridade, mesmo que por interesse, e se habitua e se toma gosto pela coisa, aí essa caridade pode se transformar em virtude. Aí a gente começou a fazer caridade com um propósito, com um interesse. Olha, nem que seja no meio espírita, viu, gente? Não vamos fugir do nosso alto flagelo, não. A gente começa a fazer caridade pensando em somar ponto na contabilidade divina, hein? A gente começa a fazer caridade pensando assim, não, vai ser bom para mim no futuro, quando eu for passar para lá. Cuidado, atenção. A caridade, ela é virtuosa quando se faz desinteressadamente. E a gente vai ver daqui a pouco sustentação para essas palavras através do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? Então, com o passar do tempo, essa caridade pode sim se transformar em virtude. Basta que a semente do amor ao próximo floresça dos corações endurecidos e se transforme em uma prática desinteressada, né? Bem, a gente veio então dar essa introdução sobre caridade de uma forma geral. Buscamos Aurélio, buscamos definições coloquiais para a caridade, e agora a gente vai falar um pouco sobre a caridade com embasamento cristão e com embasamento na literatura que nós estudamos, né? Vamos lá. Esse movimento de aprender com a caridade começa, fizemos 2 quadros ali para expor. A gente começa com beneficência até chegar no ponto da benevolência. Ou seja, o que seria a caridade como beneficência? A prática de atendimentos fraternos, distribuição de sopa, campanha de agasalho, ações sociais para regiões necessitadas, regiões vulneráveis, cesta básica para a família carente. Isso então é caridade beneficente. Agora, a caridade com benevolência é tudo isso, com alegria de servir, trabalhar com naturalidade, onde não existe um interesse próprio, tolerância, porque às vezes a gente chega em cada casas que dá vontade de sair correndo, mas tem que ter tolerância, e tratar com bondade. Não é fácil, e Jesus já disse isso, nós vamos ler daqui para um pouco da frente, não é fácil receber, não é fácil estar na posição de necessitado. Então a gente precisa, ao praticar a caridade, a gente precisa recolher muito para se aproximar a quem está recebendo ajuda, para que essa ajuda que está chegando na família vulnerável, ela não seja colocada como alguma coisa que vai humilhar esses necessitados, essas famílias que estão recebendo essa ajuda. Então, a virtuosidade na caridade é uma avaliação particular. Irá se sentir virtuoso praticando a caridade, cada um individualmente.
é a gente que vai saber se nós estamos sendo virtuosos ou se nós estamos apenas praticando a beneficência. Nós estamos apenas levando alguma coisa para alguém necessitado. Então, quem sabe avaliar se a caridade é virtuosa ou apenas beneficente é a própria consciência. Somos nós mesmos. Aparecer nas fotos propagandas de ações de ajuda e caridade não necessariamente nos torna virtuosos. Aliás, eu até diria o contrário. Eu até diria que a gente deveria evitar esse tipo de exposição. Porque uma vez que a gente vai falar assim, vamos tirar uma foto aqui para você ver a cesta que você está recebendo, a pessoa, será que ela está confortável para poder dizer, olha, vou aparecer numa exposição de que eu estou recebendo ajuda? Então, tudo que é feito em sigilo, a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Não é verdade? Muito bem. A caridade como um desejo natural do bem. Quem deseja praticar o bem, sempre vai encontrar uma forma de fazer. Mesmo que seja apenas uma prece em favor do necessitado. Existe a possibilidade de fazer a caridade doando alguma coisa física, alguma coisa material para o necessitado. Mas se nós estivermos sem condições de movimentar, se nós estivermos retidos na nossa casa, não temos uma condição material de doar alguma coisa para alguém, mas nós podemos ajudar mentalmente, com preces em favor, não exatamente de uma pessoa, mas com preces em favor dos necessitados. A prece tem um poder imenso, é uma energia fantástica, que unida a outras preces e outros corações, imbuídos no mesmo sentimento, isso tem um poder fantástico de resolver as questões dos vulneráveis. Não chega exatamente com uma ajuda material na mão do necessitado, mas chega em forma de alento, de energia, de vontade de sair daquele lugar onde se encontram, para procurar se movimentar e melhorar. Então, nós podemos, de qualquer forma, nós podemos praticar a caridade. Né? Mas acontece, nem todos que fazem o bem, o fazem com o desejo natural espontâneo. Praticar o bem, já diz o Evangelho, não praticar o mal já está bom. Né? Agora, praticar o bem é o melhor. Agora, nem todos que fazem o bem o fazem com o desejo natural espontâneo. Eu volto a repetir a questão da necessidade de praticar o bem para melhorar a contabilidade. Né? Mas o desejo natural do bem é aquilo que vai ser realmente produzir tanto para quem está recebendo como para quem está doando. E aí, a gente vai lá na visão espírita, o capítulo 15, todo do Evangelho segundo o Espiritismo trata dessa questão. Fora da caridade não há salvação. E a visão espírita da caridade tem como objetivo transformar-se num homem de bem. A prática da caridade auxilia para que nós nos transformemos em homens de bem. Essa é a visão, esse é o movimento. Né? Então, o Evangelho diz, só será possível quando o desejo do bem superar todas as vontades do homem. Então nós iremos nos transformar em homens de bem quando os desejos do bem superar todas as nossas vontades. Quando não houver mais espaço para o mal. Quando não tiver mais nenhum resquício de maldade nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Quando fazer o bem seja uma ação natural. Fazemos o bem sem medir consequências, naturalmente. Sem ter que fazer sindicância, sem ter que escolher o nome de família que vai ser assistida, sem ter que escolher. Fazer o bem é natural. Aí nós estaremos caminhando para tornarmos, dentro da visão espírita, um homem de bem. E praticar o que o Evangelho nos ensina, que fora da caridade não existe salvação. Né? Como eu disse agora há pouco, a caridade e o amor na visão espírita para o nosso trabalho
ter um embasamento. E nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita fez, o 15, que é o específico para a caridade, fora da caridade não há salvação, e no capítulo 18 nós vamos encontrar alguns textos, muitos dos chamados e poucos escolhidos. Dentro do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, e hoje nós vamos terminar o nosso estudo tratando do Livro dos Espíritos na questão da caridade, exatamente na questão da desigualdade social para o Espiritismo tratar. Então nós temos no Livro dos Espíritos, capítulo 8 que trata da lei do progresso, o capítulo 9 trata da lei da igualdade e o capítulo 10 trata da caridade e o amor ao próximo. Então, pessoal, muito mais do que esses 50, 60 minutos que nós vamos discorrer aqui sobre caridade, pegar o Livro dos Espíritos e ler curtinho, capítulo 8, 9 e 10, nós vamos ter respostas fantásticas para esse estudo sobre caridade. E como podemos desenvolver melhorias nessa questão da caridade. Porque a caridade em si só, a caridade por si só, mesmo que virtuosa, ela não resolve os problemas. Ela ameniza situações. Situações amenizadas significam que um alento está sendo recebido por quem está necessitado, para que essa pessoa com esse alento, ela tenha um tempinho para pensar o que fazer a partir de agora. A menos que você vai garantir roupa, comida, remédio, tudo para a família a vida inteira. E a gente, quando vai fazer caridade, não adota uma família para a vida inteira. A gente faz caridades pontuais. A gente faz caridades, como eu estava falando no início, de acordo com as demandas que chegam. Em muitos grupos de estudo eu digo o seguinte: não se preocupem em fazer campanhas de doação para a África, para Beirute, para Nicarágua. Não se preocupem com isso. Vai no bairro vizinho, vai na rua da sua casa. Não precisa esperar a televisão falar que teve um problema lá no Haiti com terremoto, que vai fazer campanha. Não precisa. Não precisa. A gente pode fazer isso muito próximo, não é? Então, a gente precisa entender melhor. Já sabemos, nós já estamos praticantes da caridade. Já temos para nós o entendimento que a caridade deve ser virtuosa. Então agora nós temos que pensar numa forma de ajudar as pessoas a saírem de onde estão. Essa é uma proposta de pensamento, é uma pergunta para a gente refletir, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui no final. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a parábola do bom samaritano. Eu não vou ler a parábola toda, até para deixar com vontade de vocês relerem em casa a parábola do bom samaritano, mas tem um trechinho nela que diz o seguinte: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos? Sem roupas e te vestimos? Ou enfermo ou no cárcere e te fomos visitar? A parábola explica por que chega nessa pergunta. Aí a resposta de Jesus: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos humildes, foi a mim que eu fizesse. Então na parábola do samaritano, Jesus vem explicar que não é pegar, levar alguma coisa para Jesus fisicamente, mas tudo que você pode fazer a quem está necessitado, você está ajudando ao Altíssimo. Não é? Ainda no Evangelho, no capítulo 15, nós temos lá o maior mandamento. E também só uma coletânea de um trecho, né? A pergunta vem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento.
E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus nos ensinou, quando eu disse agora no início dessa explanação, que caridade não é uma coisa que nasceu ontem, que a caridade existe desde os primórdios da civilização, Jesus já nos deixou isso escrito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, se nós amamos ao nosso próximo, nós já queremos que o nosso próximo seja igual a nós. Dá até a impressão que Jesus era socialista ou queria alguma coisa mais assim comum com todo mundo, não parece? Quando ele fala assim, nós todos somos irmãos. Aí, 19 séculos depois, 18 séculos depois, aí vem criar as seções políticas de gestão de Estado, onde começaram a surgir socialismo, comunismo, algumas separações, e depois se a gente vai analisar, fala, gente, isso tem muito a ver com o que Jesus ensinou lá atrás. Não é? Pois é. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda, também tem uma letra do Renato Russo, uma epístola aos Coríntios, de São Paulo, onde ele diz o seguinte, é o trecho: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tinha. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, olha a doação, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada adiantaria. A caridade, ela é paciente, a caridade é prestativa, a caridade não é invejosa, não se ostenta, ela não se incha de orgulho. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três coisas, a maior delas é a caridade. Então o ensinamento de São Paulo, São Paulo, em sua terceira epístola aos Coríntios, deixa essa carta de puro ensinamento a respeito de caridade. Não é? E aí a gente vai, no capítulo 15, falar fora da caridade não há salvação. A máxima fora da caridade não há salvação é uma consagração do princípio de igualdade diante de Deus e de liberdade de consciência. Não é? Fora da caridade não há salvação. É o princípio da igualdade, porque quem tem mais dá para quem tem menos, é um princípio de igualdade. Tendo então essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram um pelos outros. Essa frase é muito complexa. Qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Ultimamente a gente tem visto na política nacional guetos de religiões, ou seja, cisões, grupos religiosos, puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para o outro, puxando para o outro. A gente tem visto isso com frequência. Quanto mais conturbado vira o cenário político, mais aparecem esses grupos. Não é? A gente precisa voltar lá no Evangelho, onde muitos desses chefes de igreja certamente leram, certamente estudaram, mas ou não compreenderam ou não praticam por interesse próprio. E um deles é esse trecho. Qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Porque a gente não pode concordar que Deus é um só? Então, se Deus é um só,
Se eu desço e tenho Buda, tenho Cristo, tenho qualquer outro que me representa, e debaixo desses ainda tem qualquer outra ramificação evangélica e cristã, o objetivo é um só. O objetivo é único. Não é? Então não tem essa questão de eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. São coisas criadas pelos homens. É necessário que haja um entendimento daquilo que Deus quer para nós. Daquilo que foi pregado no nosso planeta, como um planeta de evolução, daquilo que foi constituído para que nós pudéssemos crescer. Crescer dando as mãos. Crescer evoluindo juntos. Né? Vamos lá. Vamos passar para o Livro dos Espíritos. Vamos passar para o Livro dos Espíritos, que também dá fundamentação para o nosso estudo. A pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta da espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. E Allan Kardec faz um comentário que é: o amor e a caridade são complemento de lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Pois a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. No texto nós até grifamos: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. A gente vem enfatizar isso muito por causa da questão material da doação, e a gente está se convencendo erroneamente de que está praticando caridade. Mas abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Bem, pergunta 888 do Livro dos Espíritos. O que se deve pensar da esmola, daquela doação material? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Nós deixamos ali um parênteses marcado, que nós vamos voltar nessa questão mais na frente. Então, quando perguntado sobre o que se deve pensar da esmola, o Espírito da Verdade responde: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Pense qualquer um de nós sentado numa calçada, com a mão estendida, pedindo esmola. Que reação de amor que nós temos para poder enfrentar as dificuldades da vida? A gente fica embrutecido. E a pergunta continua: então, reproveis a esmola? O Espírito da Verdade responde: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, do necessitado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. É o que a gente veio falando agora há pouco sobre a caridade. Nós vamos procurar ajudar, levantar, antes que aquele necessitado chegue no fundo do poço. E guardem essas palavras, que elas vão ser muito necessárias no final. Buscar para ajudar, ajudar a se levantar. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Além do serviço em si, tem o carinho com que é feito. Se o for com altivez e arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem recebe a aceitá-lo, mas o seu coração não se comoverá. Entende?
o porquê que não basta o auxílio material, mas também o amor revestindo dessa ajuda. E falando então das desigualdades, o Livro dos Espíritos trata dessa questão. Nós não inventamos aqui nada de desigualdade, não. O Livro dos Espíritos também trata. Na questão 806, a pergunta é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente são as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Mas desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que muitos de nós, na vida social, se confunde em achar que igualdade social é tirar do rico e da pobre. Se confunde em achar que se nós fizermos um movimento igualitário, eu tenho uma casa, vou perder, porque alguém que não tem vai ganhar. Não é isso. A desigualdade do merecimento ela é eterna. A desigualdade da questão de necessidade de prova e expiação ela é eterna. O que nós que estamos caminhando juntos podemos fazer é amenizar esse fosso, esse buraco, criado pelos homens. Como disse aqui atrás na resposta da pergunta 806. A desigualdade não é obra do homem, é obra do homem, não é obra de Deus. Né? Então, dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da condição social. Não depende de ser pobre ou de ser rico. Né? Na pergunta 808 do Livro dos Espíritos, vem falar das desigualdades das riquezas. A pergunta é: as desigualdades das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Ou seja, essa desigualdade não se produz em função de alguém tem condição de comprar e o outro não tem? A resposta é sim e não. Sim, por quanto for justo aquele que tem maior condição de posse. Mas ele pergunta assim: da velhacaria, da esperteza e do roubo, o que dizeis? O próprio Espírito da Verdade retorna a pergunta: da esperteza, da malandragem, do roubo, o que dizeis? E nós vivemos muitos exemplos de espertaleza, de velhacaria, de roubo. Né? A gente vive muitos exemplos aí. Segunda pergunta dentro da 808. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões. Resposta do Espírito da Verdade: que sabes a esse respeito? Quem poderá julgar a respeito da herança que alguém recebeu? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se ela não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam os sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então Deus julga, como o Espírito da Verdade está explicando, Deus julga o sentimento, os desejos que estão contidos na alma, e não só simplesmente as ações, mas os desejos. E ele fala: o juízo de Deus é muito mais severo que o dos homens. Então, a questão do trato com as riquezas. Bobagem querer pensar que quem é rico está numa condição boa
E nem sempre isso se traduz em verdade. Não necessariamente quem está com a condição financeira melhor está numa situação de vida melhor. Né? Muito bem. A gente sai um pouquinho do Livro dos Espíritos e do Evangelho para falar um pouco sobre a questão social. Sobre a questão social das desigualdades. Né? A gente pesquisa um pouquinho e vamos ver dentro da questão do trato filosófico, qual que é a origem da desigualdade entre os homens? A pergunta. Meados do século XVIII, ou seja, nós já estamos falando então, não é junto com Cristo, nós não estamos falando junto com Paulo, não estamos falando junto com Roma, nós estamos falando do século XVIII. Muita coisa já se passou de lá para cá, correto? Em meados do século XVIII, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, impressionado com a grandiosidade dessa questão da desigualdade, ele publicou em 1755 o que é chamado o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Quem quiser ler, é pequenininho. Fácil de ler. Quer dizer, fácil não. Mas é pequenininho. Né? Então está aqui. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. 1755. É atual até hoje. Ao realizar um estudo crítico sobre a desigualdade social, Rousseau sustenta a sua argumentação em dois pilares. A instituição da propriedade privada, que seria um fator de grande ruptura na organização social da humanidade, desencadeador de guerras e crimes. Ou seja, quem tem mais pode mais. Então, eu preciso ter mais. Eu preciso fazer cruzadas. Eu preciso escravizar. Eu preciso tomar. Eu preciso pegar. Então, esse foi um grande fator de desorganização social. Guerras, crimes, obtenção de propriedade. E o segundo pilar é a ambiguidade da própria civilização. A própria civilização, fruto do conflito entre o homem e a natureza, que impulsiona o progresso, mas ao mesmo tempo ela é perversa. O trato do homem com a natureza, a exploração, o desrespeito às questões de exploração é impulsionador do progresso, mas ao mesmo tempo ela é perversa. Muito bem. Isso aqui, essa obra de Rousseau, ela não conclui nada. Ela só pergunta e trata o tema. Não conclui nada. 7 anos depois, em 1762, vai dar certo. Em 1762, como não foi encontrada solução para o problema da desigualdade social, Rousseau publica uma outra obra que se chama Do Contrato Social. Também os mesmos níveis dessa, onde ele busca desenvolver uma declaração de princípios democráticos, onde o homem perde a sua liberdade natural e o direito a ter tudo o que pode alcançar. Veja bem, o homem perde a sua liberdade natural a ter tudo o que pode alcançar. Estou passando por aqui, vejo uma árvore cheia de frutos e vou lá e pego. Eu posso alcançar. Só que antes da árvore tem uma cerca. Então eu não posso. Então ele perdeu o direito natural de poder alcançar, de poder ter tudo que ele pode alcançar. Mas ganhou liberdade civil. A liberdade civil é o trato, são as regras da propriedade de tudo que ele possui. Tá? Então é o seguinte, é exatamente aquela cerca que deu o direito a comer a fruta somente quem está, o detentor do terreno. Perfeito? Muito bem. E quem não tem terreno? Quem não tem terreno, então não tem fruta. Não tem fruta, não tem o que comer. Perfeito? Aí é que está a diferença. Essa é que está a dúvida. Essa é que está a grande questão da humanidade. Nem é do século XXI. Nós vimos aqui que Cristo já tratava isso lá atrás. Então, o homem nasceu livre e em toda parte ele vive acorrentado.
muitos de nós aqui temos diversas liberdades. Não obstante, quando abrir o banco, nós temos um monte de boleto para pagar. A nossa liberdade dura sábado e domingo, né? Quando o cartório não está aberto e o banco está fechado. Depois as nossas obrigações, as nossas correntes todas voltam a balançar. E olha que mentalmente nem no final de semana tem sossego. A gente está lembrando da dívida, não está? Pois é. O homem nasceu livre e em toda parte ele vive acorrentado. O que se crê, amor dos outros, não deixa de ser mais escravo que eles. Quando eu era jovem, 17 anos, eu trabalhava numa empresa, e uma empresa multinacional, e de vez em quando o dono passeava pela empresa, né? De vez em quando, muito raramente. Numa dessas visitas, eu, jovem, 17 anos, olhei para aquele senhor, assim, já um senhor, né? Olhei para ele e disse, nossa, como é que esse moço consegue tomar conta de todas as coisas que ele tem? Imagina, nem vê o que a gente está fazendo. Ele nem vê o que a gente está fazendo. Mas ele é escravo daquilo que ele tem também. Eu não sou um escravo dele, ele também é escravo. Eu sou um trabalhador, né? naquele modelo, eu sou um trabalhador e ele é o patrão. Imagina a quantidade de ônus que esse patrão tem. Então, é uma situação muito complexa. Muito complexa. E a gente falou, então, das questões do entendimento social da caridade. A gente falou das questões do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente falou das questões da caridade em Perguntas do Livro dos Espíritos. Tratamos a questão filosoficamente, um pouquinho, que o tempo nos permite, né? Lógico. Um pouquinho de Rousseau, e tem muitas outras obras que tratam essa questão. E agora a gente vai fazer a pergunta para finalizar. As desigualdades social e o Espiritismo. O que podemos fazer? Olha o que retrata essa fotografia, essa imagem. O buraco que existe no meio dessas duas imagens, né? Essa imagem vem refletir as desigualdades sociais. E lá em São Paulo, por exemplo, que é muito comum aparecer na televisão, né? Paraisópolis, não tem nem esse buraco no meio, né? É só um muro, né? É só um muro que divide o condomínio chique da comunidade, né? Aí vocês se lembram que lá atrás eu falei, tem uma pergunta que não está completa, é a 808. A resposta dela mais completa nós vamos ver aqui agora. Pergunta 888. O que se deve pensar da esmola? E nós lemos lá. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Essa resposta continua, e agora está a continuação dela aqui. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e da justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, essa frase que está na pergunta 888, não inventei nada, tirei do Livro dos Espíritos, que está aqui em negrito para que a gente possa enfatizar. É uma resposta àquilo que nós devemos pensar enquanto estamos habitando esse planeta na Terra. Fisicamente, quis dizer. É uma questão que nós deveríamos raciocinar melhor. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus, como nós nos intitulamos, e na justiça, deve prover a vida do mais fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Não é? Difícil, né? Pois é. Como é que nós vamos fazer isso, hein? Então é o seguinte, reflexão para terminar e que a gente possa ir para casa pensando. O que nós podemos fazer para que caridade não seja apenas uma ação constante, que fique o tempo inteiro provendo coisas que necessitados precisam? O que nós podemos fazer para poder quebrar um pouco esse distanciamento social? Tentar aproximar um pouquinho, além de dar uma cesta básica.
além de fazer campanhas. Muita gente gosta do tempinho frio, não gosta? Eu adoro. Lá em casa tem até lareira. Fantástico. Mas quem mora na rua detesta. Quem mora na rua sofre. Quem mora na rua morre por causa do frio. Então é muito gostoso, né? É fantástico fazer um fundi, tomar um vinho, acender a lareira, curtindo o frio. E quem está lá fora? Essa questão, então, eu tomo vinho, eu fundi no sábado, no domingo de manhã eu levanto e vou entregar a cesta básica. Tomara que estejam vivos, né, quem eu vou entregar a cesta básica. Então a gente precisa promover um pouco mais de pensamento. É lógico, pessoal, a gente não consegue fazer isso sozinho. Não vamos empunhar uma bandeira e sair gritando pela rua. Mas nós precisamos movimentar o nosso sentimento. Nós precisamos movimentar as nossas sensações, os nossos pensamentos e aglutinar pessoas e pensamentos nesse sentido. O dia que não houver o dia que a desigualdade social for menor, estaremos todos felizes, cada um no seu degrau. Não pensem que eliminar a desigualdade social ou aproximar as coisas significa que nós vamos ter que trazer o que é menos favorecido para morar dentro da mansão. Absolutamente. Como diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, cada um com a sua prova, cada um com o seu momento. O que nós podemos fazer enquanto caridade é tentar minimizar essa dor. Enquanto a gente morar numa cidade ou num país onde na porta de um supermercado tem uma pessoa pedindo alguma coisa para comer e no estacionamento desse mesmo supermercado tem um carro de 400 mil reais, de 300 mil reais, nós não estamos vivendo num país justo. Nós não estamos vivendo num país adequado. Né? Então, a gente finaliza